Olá para você que caiu no nosso vídeo. Quero te contar um pouco do que somos. Uma web rádio que vem dando oportunidade para vários jovens talentosos que querem ingressar no mundo do jornalismo esportivo. Então te convido a não sair daqui sem conhecer um pouco do nosso trabalho e nos ajudar na divulgação, deixando o like e principalmente se inscrevendo no canal. É de graça para você e vale muito pra gente no crescimento desse projeto. Ainda não temos os direitos de imagem das transmissões, mas aproveita e curte um pouco do nosso trabalho que tá bem legal e com muitas transmissões dos mais variados esportes no melhor estilo rádio. Meu nome é Lari Menegatti e você está chegando na Rádio Web Esportes 360. Você dentro da emoção. Boa tarde a todos. Aqui, Mendo Bidlovski, ESPN. Eu queria que vocês comentassem, vocês falaram, o Augusto falou no teu discurso de posse sobre as contratações, né? Diz que ia anunciar 4, mas apareceram 3 no vídeo. Muito se falou sobre o Félix Torres, também sobre o Hugo, se já estão contratados. E a torcida corintiana também quer saber do Gabigol. O Gabigol vem para o Corinthians? Boa tarde a todos. Som? Desculpem. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Eu falei de 4 porque uma falta pequeno detalhe, mas está tudo certo. Está tudo, mas a gente não quer ainda falar, mas está praticamente tudo fechado. Falta pequenos detalhes, mas entre eles já está tudo certo e a gente preferiu só segurar mais um pouco. Qualquer outra pergunta mesmo, desculpa. Gabigol, tem conversas adiantadas, está bem... Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa, sim. Sempre deixei claro. A nossa parte já fizemos. Agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser. Presidente aqui no centro, Bruno Cassucci, do GE. Fala, Bruno. Presidente, no seu discurso há pouco, o senhor falou que a situação é pior do que imaginava. E no último dia útil do ano passado, a diretoria, ainda sob o comando do Duílio Monteiro Alves, emitiu uma nota oficial em que falava que iria tentar ainda regularizar pagamentos atrasados que tinham, e que se isso não fosse possível, que eles deixariam já 100 milhões a diretoria que iria assumir. Pelo menos era o que constava na nota. Então, eu queria que o senhor detalhasse qual foi a situação encontrada, se a antiga diretoria conseguiu esses recursos, e também se vocês já contam para o início dessa gestão com o dinheiro da venda do Moscardo, ou se por conta da lesão dele, esse recebimento vai demorar um pouco mais. Obrigado. Bom, bem legal você falar isso em termos de Moscardo. Nós somos contra a venda dele desde o começo, porque é uma realidade. Quem conhece de futebol, quem participa o dia a dia, sabe que é uma realidade. E eu até, em algumas reuniões, comentei isso. Nunca fui a favor da venda, mesmo porque em toda a minha campanha deixei muito claro que atletas formados em casa será a nossa terceira receita para frente. Primeira sempre será pontuais, camisa, rendas, enfim, serão receitas pontuais. E atletas a gente sempre quer deixar por último. Primeiro ele tem que se formar, tem que jogar, nos dar título e aí sim ele ser valorizado. Sou contra a venda de atletas recém-formados, assim como foi feito em 2023, 3, 4 meses, se vende por um preço inacreditável. Essa negociação, eu tive que, de uma certa forma, participar, né? Mesmo porque não era uma coisa que nós queríamos, mas, para vocês terem uma ideia, se nós não aceitássemos, eles pagariam a multa, que era muito mais barato. Então, eu queria entender o seguinte: se todos esses atletas que hoje lá foram feitos contratos aumentaram a dívida, por que não aumentaram a do Moscardo? E mais, na renovação de contrato dele foi dada uma porcentagem. Por que também não foi aumentada a multa contratual? Mas hoje a verdade é que existe uma multa, nós temos que cumprir. Só que, através de nós, eu, Rubens, trabalharmos bastante, ainda conseguimos tirar mais 12,5% do passe do garoto. Ou seja,
a família tinha 20%, vão ficar só com 7,5% e o Corinthians com 92,5%, assim como vocês vão saber em todas as contratações, tudo que se acontecer no Corinthians daqui para frente, vocês vão saber qual o valor, qual a porcentagem, para quem ficou, de quem que é. Nós vamos ter uma gestão muito técnica, muito profissional. Por tudo que aconteceu com o garoto, uma cirurgia de emergência, mas nada complicado, uma diretoria simples, para mostrar que o garoto é realidade, a venda continua, tudo perfeito, tudo conforme manda por eles. Está tudo sob controle. Está feita a venda e o Moscardo é jogador do PSG. Presidente, só para reforçar, mas recebe a primeira parcela agora ou só na próxima janela? Só na próxima janela. Ainda sobre o Gabigol, em que termos estão sendo realizadas essas negociações? O Corinthians tem algum tipo de financiador, alguém que vá ajudar, caso possa ser concretizada? E a vinda do Marcos Braz hoje para presenciar a sua posse oficial como novo presidente do Clube do Corinthians, tem algo a ver com essa negociação? Obrigada. Não, o Marcos Braz veio gentilmente representando o Flamengo, o presidente Landim, como veio o presidente do Bahia, como outros presidentes estão aqui, isso é uma forma carinhosa, e eu acho que o futebol daqui para frente ele tem que ter essa integração, tem que ter essa harmonia, assim como eu fui na posse do presidente Marcelo Teixeira, isso é uma satisfação, e a vinda do Marcos Braz puramente, ela foi pelo fato da posse nossa, tudo sob controle. O fato da negociação com o Gabigol, eu conversei com a diretoria do Flamengo, nos interessa, está em tratativa, conversando, vai depender deles, né? É um jogador que não é barato, né? Mas é um jogador que nos interessa, que tem as nossas características, como eu falo, seria um sonho do corintiano. Mas também, se não der certo, a gente sabe que tem as duas possibilidades. Se não der certo, a gente já tem o plano B e C, e a gente está partindo para isso também. Mesmo porque o Corinthians precisa de mais do centroavante também. Sem investidor. Presidente aqui, José Paes, da TV Gazeta, aqui ao fundo. Rubão, boa tarde a todos. Eu queria saber, presidente, em que pé está a questão do diretor executivo de futebol, uma das promessas do senhor durante a sua campanha. Obrigado. Deixar uma coisa bem clara, tá? Saiu um monte de coisas na internet, nós nunca procuramos ninguém, nunca fizemos proposta para ninguém que foi recusada, ao contrário. Essa nova diretoria ela está dando uma credibilidade muito bacana, muito boa para o Corinthians. Estão nos oferecendo grandes atletas. Isso mostra já a credibilidade dessa nova diretoria. Desculpa, me fugiu aqui que essa luz está... Quanto ao diretor executivo, eu sempre deixei bem claro. No começo, a gente teve uma conversa com o Rodrigo Caetano, uma conversa amistosa, simplesmente de intenção, nada concreto, mesmo porque ele tinha contrato com o Atlético. Nós conversamos, se encontramos, foi uma conversa informal, era um cara que a gente tem a nossa perspectiva. Eu sempre deixei claro o seguinte, se o Corinthians, se eu tiver dinheiro e eu precisar contratar estrela, eu não preciso de diretor executivo, eu mesmo posso contratar, assim como eu e o Rubens estamos indo em todos os clubes, nós estamos direto, estou viajando, falando com os presidentes, e como eu disse, eu quero um diretor executivo que garimpe, atualizado, que não vá buscar só estrela, mas que sim também aquele atleta que seja formado dentro do Corinthians, que é isso que nós estamos fazendo nesse momento, através de um grande departamento que nós estamos reestruturando, sim, visitando nos países e diretamente. Vocês não têm ideia, essas contratações que nós já demos de economia para o clube, sem certas comissões como era antes. Hoje a gente está indo direto, como a gente sempre deixou claro, direto com as pessoas que não pode ir. E por que esse diretor executivo não pode ir? Então nós estamos, sim, conversando, um grande diretor executivo que vai garimpar, que traga essas peças para que ele seja formado dentro da nossa casa, seja valorizado para nos trazer uma grande receita. Augusto Rubens aqui, Vitor Chicarolho do portal Meu Timão, boa tarde. Minha pergunta vai para o Rubão. Ainda falando sobre o Flamengo, tem uma outra negociação que também está marcando o noticiário do Corinthians, que é a respeito de uma possível troca entre o Thiago Maia e o Fausto Vera, né? Queria que, se possível, você explicasse como que está essa negociação, se de fato o Corinthians tem interesse no Thiago Maia, se foi o Mano que pediu,
E sobre o Mateuzinho também, o Corinthians tenta a contratação de um lateral direito, poderia ser o Mateuzinho? E também sobre o Fausto Vera, muito se fala que o Tite pediu ele, que o Flamengo quer o Fausto Vera, como está essa negociação? Obrigado. Boa tarde a todos. Existe uma conversa de Flamengo e Corinthians, e nós não vamos falar os nomes para não dificultar, mas senão fica especulando para lá, especulação para cá. Existe uma conversa entre Corinthians e Flamengo, estamos estreitando a relação para poder fazer as negociações que interessam para o Flamengo e interessam para o Corinthians. Agora, os nomes a gente não vou falar. Está saindo na imprensa, Thiago Maia, Mateuzinho, mas a gente prefere começar a trabalhar e depois concretizar e passar para vocês. Cada vez que a gente fala o nome, chega 500 nomes que a gente não está falando, entendeu? Aliás, os empresários estão usando o Corinthians para fazer isso. E o Corinthians não vai ser mais usado por eles. Não só empresário, né? Com outros fogos internos, né? Em relação ao que saiu, né? O que eles estão tentando nos manchar é assim: o Augusto foi ali buscar não sei quem. Não aceitou trabalhar com o Augusto. O Corinthians foi buscar não sei quem. Não aceitou trabalhar com o Corinthians. Isso é pura mentira. Ao contrário, está todo mundo querendo vir para o Corinthians. Se nós estivéssemos numa situação financeira privilegiada, você pode ter certeza que a gente estaria com grandes estrelas. Mas é o que eu sempre falei. Time de futebol não precisa só de estrela, precisa sim de um planejamento, de um vestiário, de uma harmonia, de um bom monitoramento, com minutagens, com atletas específicos, com as nossas características. Que é isso que nós estamos buscando, que vocês vão se surpreender. Então não precisa de dinheiro. O Augusto, o Leonardo Godoy recusou o Augusto. Eu nunca falei com o Leonardo Godoy. Fui sim, assisti a final do Independente, lá no Uruguai. Fui ver alguns jogadores, como fui conhecer o presidente, como fui conversar com outros presidentes em outros países, no próprio Uruguai, Peñarol, Nacional, River, Lanús. Eu visitei. Foi uma viagem corrida, mas isso tudo em prol do Corinthians. Então não teve essa de, o Augusto procurou Leonardo Godoy. Nunca procurei, nunca conversei, mesmo porque a gente já tem umas outras situações encaminhadas. Como o Rubens falou, infelizmente a gente gostaria de ser mais claro, mais correto, mais olho no olho, assim como eu estou falando do Gabigol, que me interessa. Não sou hipócrita de negar o Gabigol. Me interessa, ele está numa situação, quem sabe a gente pode ter uma parceria, né? Mas isso também depende deles, não é só da gente. Mas gostaria muito, se Deus quiser. Agora, também, se não der, já tem outras opções também que nós já estamos conversando. E vem grande surpresa, vocês podem ter certeza. Como eu sempre falei, não vamos abrir mão de ter um grande time, um time para ganhar tudo, porque eu sou corintiano e não quero passar o que eu passei o ano passado. Augusto, aqui. Peço um minutinho, só um minutinho, por gentileza. Bom, por questão de posicionamento nas câmeras ali, o pessoal está pedindo só para você passar ao lado ali do Augusto, por gentileza. Obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho. Essa aqui é a sua Rádio Web Esportes 360. Deixe o seu like com a gente. Podemos? Ao vivo da coletiva de Augusto Melo, presidente do Corinthians. Augusto Melo, Alex da Mata, Rádio Coringão e também a equipe de comunicação dos Gaviões. Augusto, o senhor sabe que o apoio dos Gaviões visando as eleições foi em prol do grande Corinthians, né? E que a partir de hoje os Gaviões será a oposição e estará acompanhando a sua gestão e de toda a sua diretoria. Sobre a sua participação na TV Gaviões, naquela sabatina no final de outubro, com as promessas de campanha, o que o senhor poderia falar sobre a popularização da arena? Quando a fiel torcida terá aí os preços populares? Me permita, por favor, uma segunda pergunta, a respeito do estatuto do clube, né? A gente sabe que o estatuto, a mudança é um pedido da fiel torcida. E o senhor já falou, né, que vai fazer isso já no início da sua gestão, a respeito do fiel torcedor ter direito ao voto e também o 01 dependente ter direito ao voto. Quando isso poderá ser realidade, até porque depende do Conselho Deliberativo. Não depende de nada, Alex. É uma satisfação, não sei se você sabe, até a mídia anunciou de uma certa forma. Foi o primeiro ato nosso, como presidente. Foi chamar os presidentes das organizadas, junto com o engenheiro, o arquiteto que trabalhou na arena, junto com o Lúcio, que coordena a arena, e lá foi determinada já algumas situações. Se Deus quiser, o Corinthians já abre agora o Campeonato Paulista com um aumento de capacidade
E até julho, se Deus quiser, até julho, nós já mandamos visitantes para a parte oeste e parte de cima. Ou seja, o Corinthians já abre a arena com 54 mil lugares, com 6 mil lugares a mais com ingressos populares. Isso já é um ato nosso de que, se Deus quiser, vai dar certo. A tirada das cadeiras da Sul, com os bicos da Sul, aquelas laterais da Sul com a Oeste, e da Norte com a Oeste. Vamos tirar, vai ampliar ali a parte da Norte, como vai ampliar a parte da Sul, e se Deus quiser, a gente abre o Paulista com esse aumento de capacidade, com ingresso popular. Isso é uma promessa que a gente já começa. E se Deus quiser, vocês vão ter grande surpresa também na ampliação da arena. Vai depender, nesse mês, se Deus quiser, a gente já tem uma coisa concreta. Falam que eu falo demais, mas eu estou falando coisas concretas, e estou provando para vocês e vou provar para vocês isso. Isso já é uma forma também de eu pressionar a minha diretoria para trabalhar. Eu coloco metas com meus diretores, por isso que eu coloquei diretores técnicos, tanto marketing, jurídico, administrativo, financeiro. Eu coloquei uma meta para eles e eu falo para também incentivá-los. E eles têm que correr atrás. E está dando tudo certo. Vem surpresas boas aí, no máximo até a semana que vem. Quanto ao estatuto, é uma promessa minha também, diferente dessa gestão que estava no passado, que ela sempre mudava o estatuto no final de mandato deles para o bem deles. O Augusto, com essa nova diretoria, ele quer um estatuto já pronto para que ela traga melhorias para o Corinthians, para que o sócio-torcedor, a gente possa ter condições de colocar o sócio para votar, para que a gente coloque a mulher para ter o direito a votar, para que a gente diminua de 5 para 3 anos, enfim, grandes melhorias. Isso a gente já vai trabalhar assim que elegermos o presidente do conselho, assim que esse novo conselho tomar posse, a gente já quer trabalhar para uma reforma estatutária para o bem do Corinthians, que isso nunca aconteceu, já no início de mandato. Presidente, boa tarde. Rubão, boa tarde. Boa administração para vocês. Rafael Esgriles, Energia 97. Ainda em cima da questão da arena, o Carlos Vieira, novo presidente da Caixa, né, até no dia 16 de dezembro, trouxe ali um possível financiamento com a ajuda da torcida, né, com relação ao termo de quitação, que veio uma semana antes da eleição. Né, até parecia um termo eleitoreiro ou não. Há quantas anda a sua conversa com a Caixa Econômica com relação a esse termo de quitação? Foi uma obra eleitoreira? Não foi? A quantas anda? E uma segunda pergunta, por favor. A outra gestão trouxe uma fama de má pagador, né? O clube ficou mal pagador, né? Vide Fausto Vera, entre outras negociações. O quanto isso atrapalhou nessas conversas com agentes, com outros clubes? Você viajou para a América do Sul, em alguns clubes, em alguns países, para tentar conversar, para tentar trazer jogadores. O quanto essa fama de mal pagador do Corinthians atrapalhou nessa janela, nas primeiras negociações? Não é só isso, não, Rafael. Atrapalhou muito. Só que, graças a Deus, mostrando uma credibilidade, um projeto para 3 anos, estão novamente confiando em nós. E não é só isso, não. Fora que eles estão, essa fama de mal pagadores, eles estão jogando contra. Muita gente está jogando contra essas notícias que estão mandando, que não trabalha com esse, não trabalha com aquilo. Quer dizer, corintianos somos nós, 70% que ganhou a eleição, que está torcendo para o Corinthians. Esses são corintianos de verdade que querem o bem do Corinthians. Então, já estamos voltando essa credibilidade, vamos voltar a ser bom pagador, vamos voltar a ser bom vendedores, por isso que eu sou contra de vender atletas recém-formados. Nós vamos segurar até o final. Haja visto o Moscardo, que a gente segurou, ainda tivemos mais 12,5% a mais aí. Isso mostra a coragem, a credibilidade e o que nós queremos daqui para frente para o Corinthians. Tem mais, hein? Falaram que era 25. Totalmente vieram, até isso eles plantam 25 milhões de euros. Mentira, nunca houve isso. Faltaram com a verdade. Inclusive, vocês vão saber porque vão dar entrevista. Eram 20 e nós conseguimos também, fora isso, mais 2 milhões de euros a mais. Fora os 12,5%, mais 2 milhões de euros a mais. Isso num acordo comum, porque se não vendem, pagam a multa e tiram o jogador daqui. Quanto à Caixa, como foi na eleição passada, eu perdi praticamente por 72 votos, que anunciaram o name rights, a venda, anunciaram obras, como tentaram aqui obras em um mês, fizeram umas coisas horríveis que nós vamos estar melhorando cada vez mais. Também tentaram a Caixa, né? E a gente já sabia que isso praticamente é impossível. Fui chamado até de Pinóquio, a gente vai provar quem é o Pinóquio. E falou que mudava o nome dele se não tivesse quitado até dia 31 de dezembro. Passou dia 31. Vocês têm que cobrar ele, que se ele vai... Boa tarde, Augusto, aqui no centro.
Boa tarde, Augusto. Cauê, agência Ultimão. Boa tarde, Rubão. Primeiramente, parabéns pela posse de ser o novo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Minha pergunta é sobre a pendência do Matias Rojas, que vem se noticiando. Queria saber qual o status que está essa pendência e se realmente ele cogitou a rescisão contratual com o clube por conta do não pagamento do direito de imagem e tudo mais. Obrigado. Nós já conversamos com o atleta, já conversamos com o advogado deles, para vocês verem quando a gente falou que tem coisas que pode ser muito pior, que isso é a Ernest Young que vai nos falar a partir de hoje. Como eu falei, como eu prometi na minha campanha, uma auditoria independente, doa quem doer. Se alguém teve algum problema, que se justifique lá na frente. Então, a Ernest Young vai nos dar o caminho. Ela ajudou o Flamengo numa reestruturação, acabamos de contratá-los por 3 anos, vai nos ajudar a reestruturação, vai nos mostrar tudo o que aconteceu, acontece e que possa acontecer. Já estamos cientes de muitas coisas. A conversa está muito boa, está tudo tranquilo com o Matias Rojas, com o empresário, com o advogado dele. Nós vamos pagar, vai estar tudo sob controle, não tem problema nenhum. Augusto, aqui, Cereto, do canal do Cereto. Primeiramente, feliz ano novo para vocês, para você, para o Rubão, né? Sorte nos novos desafios. Queria insistir, se você me permite, na questão do Gabigol. Já tem proposta na mesa do Flamengo? Quando você fala, agora é com eles, a proposta já está na mesa do Flamengo? E outra pergunta sobre o Firmino. O Corinthians se interessa pelo Roberto Firmino? Obrigado, Cereto. Feliz ano novo para você. Nós, né, se Deus quiser, vai ser um ano maravilhoso, principalmente para o Corinthians. Quando eu digo que depende deles, porque a gente já se mostrou interessado. Então, já conversamos com a diretoria, já conversamos com o empresário do atleta, que a gente tem interesse. E daí para frente, eles têm que nos falar o que é preciso para que a gente possa chegar com uma proposta concreta. Então, a conversa, como eu falei, está muito bacana, muito amigável, muito legal, mesmo porque são os 2 maiores clubes do país. E não tenho dúvida que a gente vai chegar num acordo, Cereto. Não tenho dúvida ou vai ou não vai, que é isso que a gente também precisa de uma decisão, para que a gente possa também partir para um plano B, que é da mesma qualidade também, é um grande jogador, enfim. Já a coisa se concretiza, acho que mais tardar até o meio da semana que vem. A gente pediu um posicionamento para que a gente possa realmente apresentar uma grande proposta, um projeto para o Gabigol, para ele ser feliz no Corinthians também. Sobre o Firmino, isso não existe, não sei nem de onde saiu isso. O Firmino ganha, acho que 25 milhões de euros por ano, tem contrato. Aí eu também recebi uma enxurrada no meu Instagram, essas coisas todas nas minhas redes sociais. Não existe, não tem nada a ver. O Corinthians hoje, nenhum clube brasileiro tem condições de pagar o que ele ganha hoje. Aqui, Augusto. Excelente tarde, seja bem-vindo ao Esporte Clube Corinthians Paulista, agora como o comandante do 5º andar do Parque São Jorge. Olá, boa tarde, Rubens. Acho que serve para os dois. A gente fala muito de nome de jogador, de atleta, de posição, de reposição de elenco, de titulares, de reserva, mas a gente tem que entender que futebol é mercado, e mercado é finança. Você acabou de falar que, a princípio, não há nenhuma empresa ligada para o aporte, para contrato de um centroavante que vem do Flamengo, que pode vir do Flamengo, que é o Gabigol. Mas, como está o andamento, empresas para o uniforme do Corinthians, né, as situações de 75 milhões, sim, não, negado, adiantado, na questão do name rights, do centro de treinamento, né, porque é daí, talvez vocês possam explicar para a gente, a organização de fato financeira para o equilíbrio, para a contratação e manutenção do elenco que está chegando e do elenco que está, nesse momento, no Esporte Clube Corinthians Paulista. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e muita sorte e competência a vocês. Obrigado, Amanfio. Quando eu falei que não tem nenhuma empresa para custear a vinda do Gabigol, nós temos uma das 3 maiores folhas salariais do país. Então, nós temos que ter um dos 3 times melhores do país. E jogador hoje, no caso do Gabigol, falta 1 ano para vencer o contrato dele, tem lá uma porcentagem que o Flamengo precisa liquidar, enfim, como a gente está fazendo com esses outros atletas, parcelando. Hoje o futebol está muito isso. Então a gente está parcelando
diluindo luvas, salários, inclusive a nossa folha vai baixar um pouco mais, com uma qualidade muito melhor. E vem coisa boa aí, mano. Você pode ter certeza que vem um dos maiores patrocínios do futebol. Edson Rufino, 105 FM. Para o Rubão, a respeito se os jogadores que o Corinthians tem nesse momento, mais alguém pode sair, ou quem deveria sair já saiu. E para o Augusto Melo, a respeito da folha, vai ser menor. E sendo menor, dá para sonhar com jogadores no valor de Gabigol? Nós temos uma folha muito elevada, com atletas que saíram, tivemos uma diminuição de 8 milhões, mais ou menos, que é isso que a gente está se encaixando. E os atletas que vocês viram e que vocês vão ver que tem grandes negociações bem encaminhadas, dentro dessa folha de pagamento que nós não queremos, ao contrário, nós queremos qualificar nosso elenco com uma folha daí para baixo. E não tenho dúvida, nós vamos ter um time jovem, qualificado, com uma condição muito boa, que tem as nossas características, que é isso que nós fomos estruturar primeiro, um departamento que a gente pudesse monitorar atletas no mundo inteiro, primeira, segunda, terceira divisão. Por isso que quando eu digo que eu quero um diretor atualizado, é um diretor que também faça esse trabalho que o Rubão está fazendo fantástico, que eu estou fazendo, eu para um lado, o Rubens para o outro, visitando clubes, viajando, Europa, América do Sul, uma correria que vocês não têm ideia, por isso que eu agradeço a minha família, tiveram paciência, esse tempo fora de casa, visitando diretamente. E vocês vão ver a grande economia que nós estamos dando nesse sentido. Antes vocês viam enormes comissões, isso tudo a gente já está trazendo em benefício ao Corinthians. Já já vocês vão ver o resultado final, é fantástico, uma condição melhor e o Corinthians começa daí para frente, bater de frente com todos. Em relação à proposta para jogadores, tem várias, mas o presidente definiu uma nova linha de negociação. Antigamente o Corinthians emprestava e pagava o salário. Acabou isso. A gente não vai emprestar e pagar salário e não vai emprestar mais de graça. Que é o jogador paga. Nós temos que pagar para comprar, eles têm que pagar para pegar emprestado. Nós já fizemos 2 transações nesse tipo. Tá? O Ivan está acertado com o Internacional. E nós pegamos o direito federativo que era do Carlos Miguel, os 20%, e trouxemos para o Corinthians. Detalhe, nós só tínhamos 40% do Ivan. Tá? Então, nós trocamos 20% e mais uma parte em dinheiro. Então, daqui para frente, o Corinthians está aberto a negociações com qualquer jogador, só que não vai levar mais. O Corinthians paga salário, o Corinthians empresta para pagar salário. Quer o jogador, paga o salário e paga o empréstimo. Mesmo porque quando a gente vai buscar, a gente tem que pagar luvas, a gente tem que pagar empréstimo. Por que o Corinthians também, quando empresta, não pode receber? E isso já está acontecendo no Corinthians, com 2 atletas aí que está sendo emprestado, e já estamos trazendo receita nesse sentido. E a negociação fantástica que o Rubens falou, a gente adquiriu mais uma boa porcentagem do Carlos Miguel, mais ainda dentro do Corinthians. Boa tarde, presidente. Aqui do lado esquerdo, Edu Oliver, programa Voz das Arquibancadas. Em primeiro lugar, feliz ano novo para o presidente, para o Rubão. O presidente sabe do tamanho do carinho que particularmente temos e não tenho o porquê não dizer isso abertamente, sabe do carinho e do apoio que temos aí com o presidente Augusto Melo e terá o nosso apoio até o fim. Então, presidente, parabéns pela presidência, tenho certeza da sua capacidade. E a minha pergunta seria do Gabigol, mas vários colegas já fizeram isso, não vou mais insistir nesse assunto. O presidente acabou de falar do Carlos Miguel. E essa seria a minha pergunta, presidente, porque circulou informações de que possivelmente o Carlos Miguel também estaria indo embora. Nós perdemos o Walter, numa ocasião que era um baita de um goleiro. O Cássio tem história, respeito à história do Cássio, mas acho que ele não tem que ser eterno no Corinthians. E eu acho que está na hora do Corinthians parar de perder grandes goleiros como perdeu o Walter. E que não perca agora o Carlos Miguel também, porque é um goleiro de seleção. Mas a circulação que saiu é que o Carlos Miguel estaria embora. Isso procede e parabéns mais uma vez pela presidência. Obrigado. Respondendo a tua pergunta, Edu, vocês vão ter a maior liberdade de expressão já vista dentro do clube, porque todos nós trabalhamos, nós temos o direito de exercer o nosso trabalho. Então vocês podem contar conosco nesse sentido, tá?
Por isso que eu falo, eu sou um cara muito objetivo, sou um cara muito correto, sou um cara que eu olho no olho, falo o que eu tenho que falar, e eu acho que vocês também têm o direito de trabalhar, e jamais vocês podem ser cerceados esse direito. Então, podem contar com a gente, mesmo porque eu vou precisar de vocês. Aquilo que a gente comentou, eu vou usar muito o nosso CT com receitas, com grandes parceiros, que aí eu quero também que vocês nos ajudem nisso, e o CT será uma grande receita nossa, que vocês vão entender também logo mais, em breve, pode ter certeza disso. Essa foi uma grande sacada nossa também, dessa parte de adquirir mais porcentagem do Carlos Miguel. Nunca se cogitou isso, ao contrário, ele está muito feliz no Corinthians, e o nosso grande time já começa pelos 2 melhores goleiros do país, ou seja, até os melhores goleiros da América do Sul. Não tenho dúvida disso. Já começa pelos goleiros, lateral, zaga, lateral esquerda e um grande meio de campo. E agora vem um ataque forte. Aguardem. Augusto aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia. Durante o período de campanha, você chegou a mencionar que iniciaria as obras para concluir o CT da base a partir do dia 3 de janeiro. Queria saber como que está o andamento dessa questão e também sobre o executivo de base, que você comentou que seria um dos pilares do seu trabalho, se já existe alguma negociação. Hoje o Corinthians tem o André Figueiredo nessa função, se já houve alguma conversa quanto à continuidade dele ou não. Obrigado. O André, na verdade, é um coordenador. O que nós queremos também é um executivo de base, que vai abranger não só a base, como profissional. Isso já está em andamento. Se Deus quiser, logo, logo a gente pode anunciar. Estou rezando, vai dar tudo certo. Para você ter uma ideia, o alojamento de base já está praticamente todo o orçamento. Desde o dia que eu ganhei a eleição, no outro dia nós já estávamos no CT de base. Tem mais 10 dias agora para a conclusão de alicerce, porque lá existe um alicerce. E essa equipe de engenheiros, inclusive engenheiros, como é que eu posso falar? Fugiu aqui. É um engenheiro técnico, estrutural, que existe um alicerce, e eles deram 10 dias para que possa analisar esse alicerce, porque tem que ser feita uma construção em cima disso, então tem que ter um laudo técnico disso. E é um perito muito técnico nessa área, a gente está fazendo uma coisa muito profissional. Para você ter uma ideia, o CT praticamente já começou a obra. Agora, o que eu quero, a próxima etapa, é tirar aquele muro, integrar a base ao profissional, para que a gente possa ter a mesma filosofia de trabalho e para que eu possa colocar o sub-20 treinando junto com o profissional, nos dois beirando o campo, para que tenha a mesma filosofia, para que o meu treinador profissional esteja de olho no meu sub-20 e a gente tenha a mesma filosofia. O Corinthians começa daqui para frente uma gestão realmente muito profissional. O CT já está em obra praticamente, se você for analisar pelo que a gente já está fazendo. Augusto, aqui. Gabriela Ribeiro, da TV Globo. O Corinthians tem o projeto mais vencedor do Brasil no futebol feminino, mas vai passar por uma temporada de transição agora com a saída do Arthur Elias. Agora empossado, qual é o seu projeto de futuro para esse time feminino do Corinthians continuar assim? Obrigada. Projeto, hoje nosso clube, inclusive eu estive na Europa, nosso time feminino é um dos times mais falados lá. Olha aqui, aonde chegou, né? Uma qualidade fantástica, inclusive foi o que nos deu alegria nesse ano difícil. E o que nós vamos fazer é o que eu falava na minha campanha, né? Estruturar cada vez mais. Se estava ótimo, vai ficar excelente, porque nós queremos estruturar hoje a fazendinha para elas, para que elas treinem, tenham um centro de treinamento só para elas. A partir do momento que eu construir esse alojamento e fazer as arquibancadas no CT, eu começo a mandar os jogos oficiais de base para lá. A partir do momento que eu fizer o alojamento, eu já transfiro toda a base masculina para lá, e nós vamos deixar toda essa estrutura não só para a base feminina, mas também como time profissional feminino. E eu devo anunciar também, se Deus quiser, até sexta-feira, um grande patrocínio para o feminino. Fora isso, eu já anunciei um agora que inclusive vai para a Copinha, e se Deus quiser, acabando a Copinha, agora já vai para o feminino também. E já estamos buscando patrocínio para que a gente possa estruturar e que elas tenham uma condição melhor, possa ser bem remunerada, para que elas possam exercer o que elas gostam. Presidente, boa tarde. Fred Júnior, Rádio Craque Neto. Presidente, primeiro, sobre Gabigol, ele poderia ser o carro-chefe em relação a nomes de contratações? Seria esse o grande nome? Ou há a possibilidade de um outro grande nome chegar ao Corinthians? Nada contra quem já foi, inclusive, anunciado, mas são nomes não tão conhecidos, como, por exemplo, o Gabriel Barbosa. E um outro detalhe, medir força, se a gente for analisar hoje, iniciando uma temporada, o Corinthians bate frente a frente com os seus rivais, Palmeiras e São Paulo, hoje? Fred,
Quando eu falo do Gabigol, ele é um excelente jogador, assim como todos esses que nós estamos contratando. Nós queremos jogadores pontuais. Assim como nós estruturamos um departamento, é que para a gente possa errar menos possível, ou se Deus quiser, não errarmos. Então o Gabigol é uma grande contratação, assim como é o Ranieri, assim como é o Diego Palacios, assim como é o Garro. Há muito tempo a gente não tinha um cobrador de falta exímio, um jogador de raça, um jogador técnico, um jogador que tem uma qualidade também para fazer gols, que chega muito fácil na área, que é isso que nós pontuamos muito. Por isso que eu falei que o Corinthians vai ter um meio de campo muito forte. Não tenho dúvida que o Corinthians terá um time. É claro que futebol, você sabe, a bola tem que entrar. Equipe forte nós teremos. Jogadores qualificados, técnicos, com as nossas características nós teremos. Então o que precisa é a bola entrar. E se Deus quiser, ela vai entrar. E esse time está sendo formado com peças muito importantes, qualificadas. Vai bater sim, não abro mão disso. E a gente sempre... O que precisava é montar esse esqueleto que nós estamos montando. Estamos montando um grande time e depois as outras peças vão se encaixando. E nós não vamos abrir mão disso. Sem um time já atual, ganhando, a gente já está mostrando uma grande credibilidade no mercado, com vários parceiros que vocês vão se surpreender em breve, se Deus quiser, até o final da semana. Imagine a hora que a gente tiver um time que realmente a bola esteja entrando. A qualidade melhorar, vai melhorar muito mais. Então, o Gabigol é mais um jogador, um grande jogador, assim como os outros que contratamos e assim como os outros que vamos contratar. Tem mais 5, 6 que estão aí em negociações. Opa, boa tarde, Augusto, Rubens, Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Eu vou fazer 2 perguntas, mas elas são perguntas mais objetivas. A primeira, um nome que vem sendo ligado ao Corinthians é o do Luiz Henrique, ponta do Betis, que Flamengo e Fluminense estão disputando. Noticiou-se que o Corinthians entrou na briga por esse jogador. Eu queria saber se isso procede. E a outra pergunta é se o Corinthians encaminhou o empréstimo do Rony para o Atlético Goianiense, uma notícia que saiu hoje cedo. Queria saber se vocês podem confirmar, por favor. Voltando, vou falar do Rony, tá? O Rony, realmente o Atlético pediu emprestado o Rony. O Rony me ligou, disse que tem vontade de ir para o Atlético, mas cai naquele problema que nós estamos dizendo. Se não pagar pelo empréstimo, o jogador vai ficar no Corinthians, mesmo porque o Corinthians usar o jogador, tá? Até ele pedir para sair, para jogar no Atlético, falar que queria ir e tal, tudo bem. Mas desde que o Atlético pague o jogador. Se pagar, não tem problema nenhum. E nós vamos emprestar. Agora, de graça, não vai mais. Sobre o Luiz Henrique, não tem nada. Entendeu? O Corinthians está olhando a movimentação do mercado. Estamos monitorando vários jogadores, entendeu? Mas monitorando, porque quando a gente vai realmente para trazer. Não é o que está saindo na mídia, isso aí é coisa que eles estão manchando. Vocês não ouviram esses atletas antes da gente contratar. Quando nós fomos direto nele, que eu viajei para fazer alguns trabalhos, nós fomos incisivo. Então, a gente está indo numa coisa para que não erre, para que a gente dê certo. Augusto, presidente, sabe quantos não o Corinthians teve? Nenhum. Se eu abrir meu celular aqui e ver a indicação de jogadores, quantos tem? Você não tem ideia. Mas não teve nenhum, não. Se fosse nos moldes antigos, como eu falei numa entrevista semana retrasada, a gente já teria 3, 4 times. Vocês não têm ideia a credibilidade que o Corinthians está passando nessa nova gestão. Todos querem jogar no Corinthians. Todos. Não estamos recebendo nenhum não nesse sentido. Não teve um atleta até agora que nós fomos conversar que falou não quero jogar no Corinthians, diferente do que acontecia. Augusto, Rubão, Gustavo Soler, Rádio Bandeirantes. Ainda voltando ao assunto, né, com relação ao Matias Rojas, existem outros jogadores também que têm pendências, né, com relação ao direito de imagens, e a última nota emitida pelo ex-presidente Duílio Monteiro Alves era de que a sua gestão teria recusado uma oferta de um patrocinador master de 75 milhões de reais, que a primeira parcela já cairia agora em janeiro de 25 milhões de reais. Queria que você falasse como está também a situação dos outros jogadores que têm essas dívidas, que o clube, melhor dizendo, tem essas dívidas com ex-atletas, como que agora a sua gestão também trabalha não só a situação do Rojas, mas também essa situação que gira aí na casa dos 80 milhões de reais em pendências com
com o elenco e como também está o andamento desse patrocinador master da camisa do Corinthians. Ele será superior aos 75 milhões prometidos pelo Duílio? Muito mais, por isso que eu recusei. Se eu recusei uma coisa dessa é porque tem outra muito melhor. Assim como eu recusei outras e fizeram, porque nós temos patrocinadores muito maiores, maiores no sentido financeiramente. Então, é isso que deve ter feito. Então, para você ver o tamanho da credibilidade que nós já estamos passando no mercado. Como eu falei, até numa entrevista, e sou chamado de, umas conversinhas, nós vamos estar provando para vocês. Isso já está sendo analisado pelo jurídico, a hora que der ok, a gente assina. Já está tudo pronto, vocês vão ter uma surpresa em breve. Você pode ter certeza que é um dos maiores patrocínios já visto no futebol, ou nunca teve. Um dos maiores da América Latina. Pode ter certeza disso. Então, já está em ordem, recusei, porque é uma coisa muito maior, assim como eu não queria que fizesse um outro patrocínio, porque nós já temos maior também, para você ver a credibilidade. Infelizmente, foi feito algumas situações e não nos foi avisado. Então, de uma certa forma, a gente travou isso, porque vem coisa muito melhor. Em relação à dívida, a gente já está ciente, nosso jurídico, muito qualificado, um currículo invejável, um diretor de mercado, como eu sempre falei, não abro mão de pessoas técnicas, pessoas sempre melhor que eu, nunca igual ou pior. Na minha empresa, eu sempre vou contratar pessoas melhores que eu, para que eu possa delegar, dar autonomia e cobrar. Já está fazendo um excelente trabalho, como nós também já contratamos a Ernest Young, que ela nos dará a diretriz por onde nós vamos atacar o mais rápido possível. E quanto a essa dívida, já está tudo sendo conversado, já estamos montando um planejamento e já começa a partir de janeiro, por isso que eu falei, nós vamos voltar a ser bom pagador. Isso nos dará credibilidade, limpar o nome, que é a primeira ação que nós estamos fazendo também, para que a gente possa ter receitas de incentivo. Então já está tudo sob controle. É uma dívida monstruosa, nos preocupa, mas que também, através desses parceiros, dessas novas empresas que estão se associando conosco, não tenho dúvida que a gente vai estar tudo resolvendo. Augusto, Rubão, aqui, né? Queria saber se vocês já conversaram com o Mano Menezes e definiram um planejamento esportivo para a temporada. O Corinthians tem 4 competições a disputar, o Paulistão, a Copa do Brasil, Sul-Americana e o Brasileirão, e o clube não ganha um título desde 2019. Queria saber se se alguma competição vai ser priorizada ou se todas vão ser tratadas da mesma forma. Obrigado. Um dia depois da eleição, né, presidente? Um dia depois, nós sentamos com o Mano, fizemos uma reunião de trabalho e definimos como o Corinthians ia atuar. Inclusive, na metodologia de contratação, que seria dada pelo Cifut, por nós, e escolheríamos algumas coisas, os jogadores da posição. Isso está sendo feito. E ele está cumprindo o que foi combinado. Nós não vamos escolher nenhuma competição, nós vamos disputar todas as competições. Entendeu? Nós estamos formando um plantel para disputar todas as competições. O Corinthians não pode se dar o luxo, como você mesmo disse, que não ganha faz 5 anos, de escolher uma competição e falar, nós vamos jogar essa aqui. Nós temos que jogar todas as competições para ganhar. Entendeu? E o planejamento está sendo feito de uma forma paulatinamente, porque começa o brasileiro, o paulista, agora dia 21, e depois vem as outras competições se encaixando durante a temporada. Mas o planejamento está tudo sendo desenhado com o Mano, presidente, e com a comissão técnica toda. Boa tarde, Lucas Mussetti, do UOL. Pergunta para o Rubão, eu queria saber a análise que vocês fizeram sobre o Hugo, o lateral do Goiás, que já tinha um pré-contrato ainda na gestão do Duílio, antes da eleição. Se vocês, o Cifut, avaliaram esse jogador, ele está confirmado como reforço do Corinthians, ou se esse pré-contrato vai ser quebrado? Nós chegamos, ele já estava com um pré-contrato assinado, tá? Essa contratação não passou por nós. Ele foi contratado pela gestão passada. Mas é um bom jogador. E com essa equipe que nós estamos montando, não tenha dúvida que ele vai sobressair também, como nós falamos. Começa pelos 2 maiores goleiros, temos 3 excelentes goleiros, e mostra que a gente está montando realmente 2 times qualificados para disputar tudo.
Boa tarde Augusto, boa tarde Rubão. Primeiramente, parabéns pela eleição. Acho que nós nos conhecemos, Corneta, Timão, não vou mudar não. Minha pergunta vai em relação, a pergunta vai em relação à categoria de base. Agora nós começamos uma Copa São Paulo e nós temos aí um técnico como o Danilo, que já vem de um certo tempo. Minha pergunta é bem objetiva. Vai ter mudanças drásticas tanto no futebol profissional quanto nas categorias de base, no que se diz respeito à comissão técnica, entre outras coisas? Muito obrigado, mais uma vez, parabéns. O que eu posso te garantir é que terá uma reformulação total em toda a estrutura na instituição Corinthians. Você pode ter certeza disso. Essa Copa São Paulo ela será disputada pela administração anterior, porque foi ela que montou toda essa estrutura. Nós agora estamos analisando, junto com o diretor Claudinei Alves, que está à frente disso, está participando, vai estar viajando com a equipe, e dentro dessa análise aí a gente começa a tomar uma atitude. Boa tarde, Augusto. Aqui é o Marcão, do canal do Marcão do Fel, junto com o capitão. Minha pergunta tem 3 pontos, 2 para você e 1 para o Rubão. Para você, você havia dito na sua campanha que todos os setores que cobrem o Corinthians têm o mesmo espaço de trabalho sem aquela coisa de segregação, de meia dúzia ser escolhidos para poder trabalhar e trazer informação para o torcedor. Isso vai ser feito o quanto antes? Isso. Será, Marcão, pode ter certeza. Como eu falei, vocês terão a maior liberdade de expressão já visto, mesmo porque se você me critica em alguma coisa, Marcão, é porque eu tenho algum defeito, eu tenho que procurar consertar esse defeito. Eu não tenho que te excluir porque você me criticou, ao contrário, eu vou ouvir você, desde que seja uma crítica construtiva. Então, toda crítica construtiva, ela serve para nos ensinar em alguma coisa. Então, você pode ter certeza que eu sempre vou estar te ouvindo, desde que seja construtivo. E não há o porquê eu te cercear do seu trabalho porque você criticou em alguma situação, desde que ela seja uma crítica construtiva. Se você me criticou, eu tenho alguma coisa para aprender e você pode ter certeza que eu vou ouvir. Se eu errei, eu vou pedir desculpa e vou tentar aprender, vou tentar melhorar para que você não precise me criticar numa próxima. E eu não vou jamais cercear o seu trabalho profissional porque você me fez algum tipo de crítica. Até porque quem apoia às vezes critica porque é amigo também. Agora, esses é o que falam a verdade. O segundo ponto, o Corinthians precisa de receita. Temos a Fazendinha que ela está ociosa hoje, o Alfredo Schurig. Para os antes, nós nunca tivemos estádio, sempre tivemos. Não está no momento de fazer o Alfredo Schurig se tornar também um capacitador de renda? E para o Rubão, a pergunta é a seguinte: acabou a farra mesmo, Rubão? Acabou a farra. Você não vai ver mais o Corinthians entrar em campo e não disputar a bola, ficar cercando galinha. O Corinthians vai disputar toda a bola. A bola é o prato de comida. Perder e ganhar faz parte do futebol. O que nós temos que fazer é competir o tempo inteiro. É nesse sentido. Nós vamos competir o tempo inteiro. O presidente falou que nós vamos devolver o Corinthians para o corintiano, é isso. Vocês vão ter a alegria de ver o Corinthians jogar. É isso. Não só a Fazendinha, Marcão, mas como a nossa arena, ela será usada para multiuso. Nós teremos grandes eventos. Foi um sucesso esse último evento, que eu brigo desde 2018 para que a nossa arena se tornasse uma arena multiuso. Ela não pode sobreviver do futebol. Temos que ter bons bares, restaurantes, atrativos, para que a gente traga público para dentro, para que ele seja autossustentável. Já temos a NFL, que vai estar, acho que em setembro. Já temos 2 grandes shows que eu devo estar finalizando essa semana também para esse ano de 2024. Assim como nós já estamos trabalhando com grandes parceiros para dentro do nosso clube. Que às vezes a gente vai ficar falando aqui, aí vai sair, o Augusto fala demais, o Augusto fala demais. Então, eu vou falar menos e vocês vão ver já o resultado. Às vezes a gente... Não é que a gente não quer responder para vocês, tirar suas dúvidas. É que se eu falo para você o que a gente vai fazer, ele está mentindo, então espera a gente fazer. E aí você vai ver que tudo isso que você está nos perguntando é o que vai transformar o Corinthians daqui para frente. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Rubão. Matheus Fernandes, Central do Timão. Dentre todos os nomes que saíram, que o Corinthians está contratando, está tentando contratar, um deles foi do Adriano Martins, zagueiro do Novo Horizontino. Ao mesmo tempo que saiu que o Corinthians estava muito próximo dele, saiu também que o Corinthians se afastou. O que há de verdade nessas conversas? Obrigado. O Adriano foi nos oferecido no começo, para você ter uma ideia como o Corinthians está voltando à credibilidade nesse sentido, e nós estamos analisando. Todo bom atleta nós estamos analisando.
Fala, Augusto, Rubão, Cascão, Alambrado Alvinegro. Ô, Augusto, eu queria saber o seguinte, o Corinthians sempre foi assolado por, enfim, talvez o grande problema do Corinthians seja ser refém de empresários, principalmente na renovação e transparência aí. Quer dizer, na renovação e transparência que ele virou refém dos empresários. Eu queria saber se é possível fazer o Corinthians deixar de ser refém nesses seus 3 anos de mandato e qual que é a relação ideal que um clube tem que ter com o empresário de futebol. Boa sorte. Obrigado, Cascão. Salve o Corinthians. Salve. Toca o hino, Cascão. Sou seu fã. Cascão, você falou uma coisa muito... É o que nós já estamos fazendo, que eu acabei de falar. Pode ir, por que o Rubens não pode ir? Eu não culpo o empresário, ao contrário. O empresário é uma grande ferramenta hoje do futebol, desde que seja bem do clube. Ele trabalha, ele precisa receber. E o trabalho dele é normal. Aceite quem quer. O Corinthians, daqui para frente, mudou a gestão. Nós não vamos servir mais de intermediário para ninguém, Cascão. Ou é dentro do nosso estatuto, dentro das nossas condições, ou não vai ser, como o Rubens falou. Eu quero um atleta, eu quero tanto de luva e você paga o salário. Não, então deixa ele aqui, já que eu tenho essa despesa, deixa ele aqui. Eu não preciso, eu não estou oferecendo ele para ninguém. Ao contrário, é o que estão nos vindo. Como nós vamos atrás também. Se nós vamos atrás é porque nos interessa. É tanto de luva. Se eu quero, eu pago e trago o atleta, que é o que nós estamos fazendo. Então, a relação com o empresário é muito profissional, vai rezar a nossa cartilha da seguinte forma. Interessa, interessa. A porcentagem é boa? É boa. Não é boa? Não interessa. E vamos para outra. Quantos bons atletas, quantos bons empresários, vamos com outro. Agora, tem certas situações que eu acabei de falar. Olha o que a gente já economizou indo direto. Por isso que a gente, às vezes, evita de falar alguma coisa. A gente está sendo muito incisivo. Monitoramos, é o que nós precisamos, vamos atrás e fechamos. É assim que a gente está agindo, é assim que está dando certo. Então, aí já está a grande prova disso, a grande mudança e a grande economia que o Corinthians começa a ter a partir de agora. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Rubão. Lara da Yutimão. Nos últimos dias saíram algumas notícias aí de possíveis negociações e uma delas foi o interesse do Flamengo no Lucas Veríssimo, que poderia até mesmo estar sendo envolvido aí em uma troca com valores pelo Gabigol. Eu queria saber se esse interesse de fato existiu. Nada é nesse sentido. Aliás, foi a primeira contratação nossa, o primeiro trabalho árduo nosso. É onde eu digo o seguinte, Lucas Veríssimo hoje se encaixou como uma luva, tem as nossas características, é um excelente zagueiro, um excelente jogador. Só que ele estava lá, tinha um histórico de lesão. Por que quando foi buscar esse atleta já não... Que é isso que nós estamos fazendo. Se a gente traz algum atleta, ele já vem com passe estipulado. Se nós vamos emprestar algum atleta, ele já vai com esse passe estipulado. Por que não fizeram isso com o Lucas Veríssimo? Se tivesse feito isso quando o contratou, com certeza ele sairia metade do preço que nós estamos pagando hoje. Então nós somos, de uma certa forma, obrigados a aceitar o preço que eles querem, porque ele se encaixou muito bem e porque o Corinthians tem a necessidade dele. E se não, outro iriam levar. Você imagine se tiram o Lucas Veríssimo da gente, o que o que ia acontecer com o Augusto, o que esse pessoal aqui por trás iam falar. Mas, enfim, é um grande atleta que foi a primeira ação nossa, que deu super certo. Ele, o Maicon, com esses outros que estão chegando. Então, aí já mostra o time forte que nós vamos ter a partir do dia 21 de janeiro. Augusto, boa tarde. Parabéns aí pela posse. Praticamente já foi tudo discutido aqui, mas eu vou pegar 2 pontos com você. Eu sou o Iori Neto, do portal Vive RTV. Você hoje é o presidente não só do Clube Corinthians, mas da instituição Corinthians, né? Tem os associados que votaram, e numa conversa que nós tivemos há um tempo atrás, você até comentou sobre alguns projetos que você tem aqui para o Parque São Jorge, inclusive ligado ao futebol profissional também. E a minha segunda pergunta é o seguinte: como nós fomos muito cerceados pela administração anterior, eu sou setorista do Corinthians há mais de 20 anos. Nós não podíamos acompanhar os treinos, fomos proibidos disso. Conversei com o técnico na época, ele não vou dizer o nome dele, porque é uma questão ética, ele disse que não era ele que proibia, sim o presidente do Corinthians. Então, eu gostaria que você pudesse nos responder se nós vamos ter liberdade de voltar a acompanhar os treinos dos jogadores, que para nós é importante isso. E olha, eu acho um absurdo quando alguém cerceia o direito seu de trabalhar. Jamais vou concordar com isso, dependendo da gente, você pode ter certeza.
Mesmo porque eu acho um absurdo, que é o que eu falei para o Marcão, quando você nos critica, quando você critica um atleta, e essa pessoa se esconde. Pô, se você tem uma crítica, você tem algum problema, e você tem que procurar resolver esse problema. Quando um programa de TV critica um atleta ou critica o clube, a primeira coisa é vetar esse atleta a participar de uma entrevista, de um programa. Quanto mais você mostrar o meu ativo, o meu atleta, mais valorizado ele será, melhor eu vou vendê-lo. Quanto mais você mostrar o meu CT, mais parceiros eu vou ter dentro do meu CT para que você mostre a empresa dele. E é isso que nós queremos trabalhar a partir de hoje. Nós queremos criar dentro do CT uma grande receita. E vocês vão ter a maior liberdade de expressão já vista dentro de um clube. Olá, Augusto. Rubens Emílio Bota, do GE. Augusto, aqui. Você mencionou a transparência nas negociações do Corinthians a partir de agora. Queria que, se você pudesse adiantar como que foi a formatação dessas 3 contratações anunciadas hoje. Rodrigo Garro, por exemplo, fala-se que tem 2 amistosos envolvidos entre os clubes também para o pagamento. Se você pudesse detalhar para a gente. Obrigado. Tem 2 amistosos mesmo envolvidos, um na Argentina e um aqui em São Paulo. A renda fica para o Corinthians em São Paulo e o inverso para eles na Argentina. Você perguntou, desculpa, a negociação, o valor, são parcelados por anos. O valor não vou falar, mas vai ser divulgado no portal, porque nós vamos colocar primeiro no nosso portal tudo para ficar transparente, mas são durante 3 anos as parcelas. Tá? Mesmo porque a gente, hoje, nós somos presidente, então a partir de hoje que a gente pode assinar tudo, e a partir da semana que vem todos os atletas contratados, vocês saberão porcentagem, valores, se ficou por alguma coisa, comissão de empresário, enfim, vocês vão estar a par de tudo isso. A gente quer uma gestão muito transparente para que não tenha dúvida de nada. Rubão, Augusto, feliz ano novo, bem-vindo. Queria saber sobre o Fausto Vera, né? O presidente da Argentina Júnior falou que o Corinthians não pagou, né? Não fez o pagamento. Queria saber se vocês já conversaram com ele. Obrigado. Eu conversei com o empresário do Fausto Vera para a gente sentar com argentino, né? Para a gente poder fazer uma equalização dos pagamentos. Mas segundo eu fiquei sabendo, pagaram uma parcela agora, só tem uma em aberta, né? Em junho. Tem uma agora e acho que uma em julho, se eu não me engano. Acho que pagaram a parcela que estava atrasada e agora ficou só a vencer e a próxima. Entendeu? Eu acho que é isso, não tenho certeza. Tá? Mas com o Fausto está conversado e está tudo bem com ele, tá? Boa tarde, Rubão. Boa tarde, Augusto Melo. Primeiramente, boa sorte aos dois na nova administração do Corinthians, em que filhote da identidade corintiana. Direto e reto, sobre o patrocínio assinado anteriormente pela gestão sobre a Êxito Seguros. Como você pretende tocar essa situação, mediante ao que você falou de ter valores maiores para aquele espaço da camisa? Nós tínhamos valores maiores, né? Como temos do Master. Do Master nós fomos atendidos, não foi feito nada. E o das costas, né, superior, foram feito. E haviam dito que não iriam fazer. Eles fizeram 2 que não era para fazer e acabaram fazendo, sendo que nós tínhamos um valor maior. Mas é uma grande empresa e a gente está muito feliz com a parceria. Nós vamos sentar com eles agora a conversar e ver o que a gente pode administrar isso da melhor forma possível. Augusto, aqui é o Só um capitão, minutinho. canal Capitão. Já ultrapassamos 1 hora de coletivo, o Augusto ainda tem alguns compromissos junto com o Rubão. Nós vamos às 2 últimas perguntas agora, tá bom? Obrigado. Augusto, boa tarde, Rubão, todos estão aqui. Eu gostaria de falar sobre um detalhe em relação à eleição, que você conseguiu uma margem muito expressiva. Foram 2.771 votos contra 1.413 do candidato da situação. Você tirou um grupo que estava, digamos assim, até peço desculpas pelo nervosismo, viajei 7 horas para estar aqui e até indo no gancho do Marcão, sobre a gente ter mais espaço, mas assim, um detalhe que eu acho que é muito importante é a questão do voto, do fiel torcedor, que muito se fala, e eu converso com pessoas de dentro do clube que me garante que isso não será aprovado pelos sócios. Você convenceu os sócios a tirar o atual grupo, que ficou por 16 anos.
você acha que você vai conseguir também os sócios aprovarem o fiel torcedor ter direito a voto? Você acha que isso será possível um dia? Primeiramente, obrigado, viu, capitão? Obrigado por você ter viajado, a gente às vezes se fala. Obrigado por essa oportunidade aí. Olha, foi uma campanha difícil, cara. Eu não imaginava, são 6 anos sem vida social, minha família que eu diga. Esses últimos 3 anos, você não tem ideia o que eu e minha família e as pessoas próximas passaram por tudo isso. Tanto que a minha filha nem está aqui hoje, minha filha está fora, porque a pressão que ela recebeu, a pressão que nós recebemos foi demais, cara. Foi um trabalho árduo, mas conseguimos convencer todos, conseguimos quebrar essa dinastia de 16 anos que tão mal fez ao nosso Corinthians, que está aí o resultado. Uma dívida monstruosa, um time que há 4 anos não ganha nada, um protagonismo que jamais deixamos de estar entre as vitrines, né? E mal pagador, né? Então é triste para a gente corintiano. E eu, como um torcedor, e hoje, graças a Deus, como presidente, tenho essa oportunidade de mudar isso. Porque a minha campanha e a nossa gestão, ela vai ser para o torcedor, você pode ter certeza disso, que é o trabalho que nós já estamos fazendo para essa torcida maravilhosa no qual eu me incluo. Então, eu vou sim tentar convencer esses 70% que votaram na gente para que a gente possa dar o direito a essa massa de decidir sempre o destino desse monstro que é o Corinthians, que nós amamos muito. Que depender de mim, claro que isso não depende de mim, porque não sou eu que assino, depende de um conselho, depende de uma Assembleia Geral, que aí o sócio vai votar, e a gente quer apresentar grandes propostas para que a gente possa convencer esse sócio. Eu acho que a partir do momento que a gente reestruturar o Corinthians novamente, para que a gente possa diminuir essa dívida, montar um grande time, mostrar para esse torcedor, mostrar para esse sócio do clube social, que esse torcedor é que faz essa massa, que fez essa instituição monstruosa hoje, que é esse torcedor que dá essa credibilidade, é esse torcedor que consome esse patrocinador que vem investir no Corinthians. Então, por que não a gente não trabalhar para esse torcedor? Por que não a gente não dá o direito desse torcedor poder votar? Então, você pode ter certeza que o que depender do Augusto Melo daqui para frente, em termos de Corinthians, nós vamos trabalhar muito para isso. Augusto, que é o idiota corintiano, pro corintianismo, voadora no peito. Vai devagar com essa voadora, hein, cara. Eu queria saber da Arena, se vai ter aquele reconhecimento facial mesmo, ou só ficou na conversa mesmo da gestão anterior? Isso é lei, em máximo em 2 anos. Eu tive uma reunião agora com o secretário de Segurança, mais cedo ou mais tarde, e nós já fomos intimados para isso, para você ter uma ideia, pelo secretário de Segurança. É obrigatório pela nova lei do esporte. Não tem dúvida, a gente já está contactando empresas para isso, para que a gente possa ter um melhor custo, uma melhor condição, e não tenha dúvida que mais cedo ou mais tarde será implantado isso para o bem de todo torcedor. Pessoal, em nome do Augusto Melo, do Rubão, todo o time de comunicação do Corinthians, agradecemos a presença de todos vocês. A gente encerra por aqui. O Augusto tem compromissos agora. Muito obrigado pela presença de todos e, claro, desejamos aí um feliz 2024 a todos vocês. Obrigado. Obrigado, gente. Mais um pouquinho, aguarde, confiança. E já a coisa vai estar muito boa. Obrigado a todos. Olá para você que caiu no nosso vídeo. Quero te contar um pouco do que somos. Uma web rádio que vem dando oportunidade para vários jovens talentosos que querem ingressar no mundo do jornalismo esportivo. Então te convido a não sair daqui sem conhecer um pouco do nosso trabalho e nos ajudar na divulgação, deixando o like e principalmente se inscrevendo no canal. É de graça para você e vale muito pra gente no crescimento desse projeto. Ainda não temos os direitos de imagem das transmissões, mas aproveita e curte um pouco do nosso trabalho que tá bem legal e com muitas transmissões dos mais variados esportes no melhor estilo rádio. Meu nome é Lari Menegatti e você está chegando na Rádio Web Esportes 360. Você dentro da emoção.